Vivemos na era da conexão infinita. Com um simples toque, podemos falar com alguém do outro lado do mundo, acessar todo o conhecimento da humanidade e ver a vida de milhares de pessoas. Mas, no entanto, muitos se sentem profundamente desconectados. E é nesse paradoxo que uma das batalhas mais comuns da nossa geração acontece. Não é uma batalha pública, mas uma guerra civil travada na quietude de um quarto, iluminada apenas pelo brilho de uma tela. Uma guerra silenciosa contra um ciclo infinito de cliques. Estamos falando da pornografia. Nós a tratamos como um tabu, um segredo sujo ou, na melhor das hipóteses, uma diversão inofensiva. Mas essa abordagem superficial nos impede de fazer a pergunta mais importante, a pergunta que pode mudar tudo. O que de verdade estamos buscando quando abrimos aquela aba anônima? O que essa fuga momentânea diz sobre a vida da qual estamos tentando escapar? Mas antes de seguir, quero lembrar que esse vídeo não é para fazer nenhuma crítica às pessoas. A ideia é apenas mostrar como ela deixa a pessoa viciada, os malefícios que podem gerar e como ajudar a evitar. Agora, para entender o poder desse hábito, precisamos entender nosso cérebro. Ele é uma máquina de buscar recompensas, movida por uma molécula chamada dopamina. Mas ele tem uma fraqueza. Ele ama a novidade. A internet criou a tempestade perfeita, um banquete infinito de estímulos sempre novos, sempre mais intensos e sempre a um clique de distância. É o que os cientistas chamam de estímulo supernormal. Pense em um músico que só ouve gravações de estúdio perfeitamente editadas. Com o tempo, ele pode perder a capacidade de apreciar a beleza crua e imperfeita de uma performance ao vivo. A pornografia faz o mesmo com nossa percepção da intimidade. Ela é a versão de estúdio, editada com os melhores ângulos, sem falhas e sem vulnerabilidade. O consumo repetido desse banquete artificial causa um fenômeno chamado dessensibilização. Seu cérebro se acostuma com esse pico de intensidade e a linha de base do que é prazeroso ou excitante é redefinida para um nível cada vez mais alto. O resultado? A realidade com suas pausas, suas conversas, suas imperfeições e sua beleza sutil começa a parecer cinza e desinteressante. Você não está mais no controle. Seu sistema de recompensa foi sequestrado. Você está vivendo na sua própria Matrix, uma simulação que te parece mais real que a própria vida. E as consequências desse sequestro do cérebro não são abstratas. Elas vazam da tela e se infiltram em todas as áreas da sua vida, criando problemas muito reais. A primeira delas, no cérebro e no corpo. A dessensibilização constante pode levar ao que é conhecido como disfunção erétil induzida por pornografia. O cérebro se torna tão acostumado com a novidade e a intensidade extremas da tela que um parceiro real, com toda a sua humanidade, não consegue competir. A performance falha não por um problema físico, mas porque o cérebro foi condicionado a desejar o irreal. Além disso, seu foco é pulverizado. O cérebro, treinado para receber picos de dopamina, a cada 30 segundos perde a capacidade de se concentrar em tarefas de longo prazo, como ler um livro, estudar para uma prova ou focar em um projeto de trabalho. A vida começa a parecer uma seção de distrações. Segundo, na sua vida e nos seus relacionamentos. Começa na atração sexual. O desejo sexual ocorre em dois níveis distintos. Em um dos níveis se manifesta como o impulso de abordagem e busca de realização, enquanto o outro é delicado, romântico, contemplativo e geralmente concentrado em determinado indivíduo. Estudos baseados em exames cerebrais por imagem sugerem que esses tipos diferentes de desejo ocorrem em regiões distintas do cérebro, e o que o desejo romântico surgiu bem depois do impulso sexual básico durante a evolução. A intimidade real começa a ser vista através de uma lente distorcida. O hábito pode gerar expectativas irreais sobre parceiros e sobre a própria relação sexual,
que na realidade é baseada em conexão, vulnerabilidade e comunicação, e não em performance. Isso pode criar um muro invisível entre você e seu parceiro, um distanciamento emocional, pois parte da sua energia afetiva e sexual está sendo investida em um mundo de pixels. E talvez o custo mais alto de todos, a perda do seu potencial. Pense nisso. 1 hora por dia gasta nesse ciclo, em um ano, são 365 horas. Isso equivale a mais de 9 semanas de trabalho de 40 horas. O que você poderia construir com 9 semanas de foco? Um novo idioma, talvez, um corpo mais saudável, o início de um negócio? Pense nisso, é um imposto invisível cobrado sobre sua vida dos sonhos. Mas a neurociência só explica o como. A filosofia nos ajuda a entender o porquê, o que esse hábito está mascarando. E sim, pode ser solidão, estresse ou tédio. O filósofo Blaise Pascal disse que todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de se sentar quieto em um quarto sozinho. A pornografia se tornou seu antídoto mais potente para esse desconforto. Mas há uma camada mais profunda. O medo da vulnerabilidade, a intimidade real, é um risco. Exige coragem para se expor, para ser rejeitado, para se conectar de verdade. A intimidade artificial da tela é segura, é controlada. Você é um consumidor passivo, nunca um participante vulnerável. Ela favorece a ilusão de conexão sem exigir absolutamente nada de você. O filósofo estoico Sêneca nos lembra que a alma que não tem um objetivo fixo se perde. Quando a vida carece de um propósito claro, um projeto que te desafia, uma habilidade que você quer dominar, ela se torna um vácuo. E qualquer distração, especialmente uma tão poderosa, é sugada para dentro desse vazio para dar a sensação de que algo está acontecendo. Então, a questão se aprofunda. Não é como parar, mas sim qual vida com propósito, significado e conexão real eu preciso começar a construir. Uma vida da qual eu não sinta a necessidade constante de fugir. A saída não é uma guerra de repressão e vergonha. Isso só fortalece o hábito. A saída é um projeto de reconstrução, baseado em estratégia e autoconhecimento. Primeiro, a prática da consciência radical. Em vez de ceder no piloto automático, pare e respire. E investigue com curiosidade, não com julgamento. Pegue um caderno e anote o que eu estava sentindo antes do impulso. Estresse, tédio, rejeição. Mapear o território é o primeiro passo para conquistá-lo. Segundo, substituição inteligente. Você não pode simplesmente criar um vácuo. O hábito preenchia uma necessidade. Agora, você precisa preenchê-la com uma fonte superior. Algumas pessoas assistem pornografia como forma de aliviar o estresse, mas há outras saídas bem mais saudáveis. O estresse é uma resposta fisiológica rápida que avisa quando há perigo, e não o estado adequado para se viver. É impossível eliminar todo esse estresse da vida, mas podemos reduzir seus efeitos. Se o gatilho era estresse, substitua por uma corrida intensa, exercícios de respiração ou um banho gelado. Troque a anestesia por uma terapia. Na maioria das vezes, é razoavelmente fácil lidar com os desejos conflitantes. Mas se uma pessoa persiste em negar suas necessidades básicas para assistir pornografia, pode criar um estado crônico de tensão para a própria vida e talvez até se sinta entediada. Exemplo, por ter muito trabalho, não pode viajar em um feriado ou não cuida bem de si mesmo e gasta a maior parte do tempo que tem somente assistindo. Se o gatilho para assistir era tédio, substitua por um desafio. Leia um capítulo de um livro difícil, pratique um idioma por 15 minutos, aprenda a tocar uma única música no violão. Troque o consumo passivo pela criação ativa. As duas espécies,
do desejo sexual mencionadas anteriormente são mais separadas nos homens do que nas mulheres. Quando os homens sentem pura luxúria, uma área cerebral que se chama claustro é ativada. Enquanto o interesse romântico é mais difuso, envolvendo partes do córtex, já nas mulheres, o desejo sexual é sobretudo mais difuso e está integrado com o impulso básico. Por conta disso, muitos casais não conseguem ter uma boa vida ativa em casa, o que faz com que, se não houver um bom diálogo entre ambos, o relacionamento esfria e leve à solidão. Se era solidão o gatilho, substitua pelo risco de conexão real. Converse mais com sua parceira, procure entender quais são as necessidades dela, o que poderia ter sido feito para que a chama não se apagasse. Ou mande uma mensagem para um amigo, irmão, e pergunte como ele está de verdade. Planeje um café. O antídoto para a conexão falsa é um pequeno passo em direção à conexão genuína. Terceiro, desenhe o seu ambiente. A força da vontade é finita. Não confie nela. Torne o vício mais difícil e os bons hábitos mais fáceis. Use bloqueadores de conteúdo. Deixe o celular carregando na sala durante a noite. Crie atrito para o comportamento que você quer evitar e remova atrito das conexões que te fortalecem. Essa jornada não é sobre se tornar alguém puro ou perfeito. É sobre se tornar mais humano. É sobre escolher conscientemente o real ao invés do artificial. O esforço em vez da facilidade. A conexão genuína em vez da estimulação vazia. Pense em si mesmo como capitão de um navio. A liberdade não é deixar que o navio seja levado por toda a onda e todo o vento, por impulso e desejo. A verdadeira liberdade está em segurar o leme com firmeza, mesmo durante a tempestade, e guiar o seu navio na direção de um porto que você escolheu. A liberdade definitiva não é o poder de consumir tudo que você quer, é o poder de não ser consumido por nada. E para você que ficou comigo até o final, vou deixar um outro vídeo aqui na tela e aproveita, clique em gostei e se inscreve no canal. Até a próxima!